Olá! E como eu havia prometido, avaliando projetos culturais que a Companhia Teatro Traves e eu, Hamilton Costa, a gente realizou ao longo da nossa jornada. E o vídeo subsequente agora é esse projeto aí, ó, Resgate da Memória de Grandes Autores Teatrais, representando esta peça do Lindolfo Fagundes, O Sequestro. Bom, vamos lá. O que aconteceu com esse projeto? Ele era um projeto de montagem e circulação de espetáculo teatral com o texto de um autor de Divinópolis. Por quê? Porque a gente queria valorizar as pessoas que já fizeram pela cultura da nossa cidade. É isso que eu recomendo que você faça. Antes de você começar a produzir que nem um louco e se achar o grande artista, conheça as pessoas que realmente bateram muita cabeça para que você não cometa os mesmos erros. Vai lá, conversa com ela, entrevista, sei lá, faz alguma coisa já para que você possa usar isso como experiência, tá? Esse projeto, o Resgate da Memória de Grandes Autores Teatrais de Divinópolis, ele teve 10 apresentações gratuitas a espaços públicos divididos em 4 escolas estaduais, 4 escolas municipais, 3 escolas estaduais e 3 abertas ao público em geral. Esse aí que vocês estão vendo é o layout de captação. Por quê? Porque quando você escreve um projeto, olha lá embaixo, ó, ele é patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, quando você escreve um projeto e tudo, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o seguinte, com quem que eu vou captar, né? Então, a gente escreveu o projeto e a gente planejou ele como um todo. Eu vou falar sobre todo o nosso planejamento para que você possa também fazer. Bom, aí tá a programação. Então, quando você vai fazer um projeto de circulação, primeira coisa que eu recomendo, mesmo que você vá fazer um projeto de circulação em cidades vizinhas, em roça, não sei como é que é a sua realidade aí, mas visite o local, converse com o responsável. Se o local for uma escola, visite a escola, converse com a direção da escola, se ela tem interesse dentro daquele projeto e como ela vai te receber, né? Como que ela vai receber aquele projeto. Então a gente fez toda a programação, visitamos todos os locais. Na época não tinha essa facilidade de fotos, mas a gente anotou todos os telefones, os contatos e tudo para que não houvesse problema na hora que a gente estivesse executando. E para que a gente fosse patrocinar também, vocês estão vendo que o patrocínio está aberto. Por quê? Porque é isso que a gente apresentou para o patrocinador. Olha, a gente já tem a programação, a gente é profissional, a gente foi nos locais, a gente já tem os nossos apoios, que é a Prefeitura de Divinópolis, pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o Restaurante Santa Café, que já era nosso apoiador, né? Depois entrou mais um apoiador forte e tá aí o projeto todo descritinho, todo bonito, quem que a gente está homenageando. Aqui do lado a ficha técnica do projeto com a direção, o texto, o figurino, direção musical, sonoplastia, comunicação de quem que é, quem vai se comunicar, é muito importante você ter essa pessoa. A produção executiva, a produção geral e o patrocínio que vai entrar o seu, cara, o seu, a sua empresa tem o seu. Então você tem que ter esses argumentos, bicho. Os atores que vão participar já com tudo assinado. E esse cara aí é o Lindolfo Fagundes, que foi o autor. E a gente falava um pouco sobre ele. E é claro, como ele era um empresário local, muitas das pessoas conheciam ele. Aí tá o layout. Esse layout do sequestro com essas letrinhas cortadinhas, que antigamente o pessoal, eles não escreviam uma carta de resgate à mão, eles cortavam de revista, cara, olha a dificuldade. Cortava, hoje em dia facilitou até a vida para os bandidos, né? Cortavam as revistas e escreviam o que eles queriam numa carta com essas letrinhas assim, e a gente acabou aproveitando isso, já que esse é um espetáculo de 1988. Aí o nosso Teatro Municipal, essa casinha que vocês estão vendo com essa chaminé, é o nosso Teatro Municipal de Divinópolis. Para quem fosse comprar um ingresso já tinha. E olha o apoio que eu te falei que é importante aí, ó, o TV Integração já entrou apoiando, cara. Tá fazendo captação? Todo mundo que já entrar apoiando ou que vai patrocinar, já coloca no material de captação, bicho. Já coloca, já mostra que tem outras empresas participando. Isso aí é uma técnica que a gente usa até mesmo para mostrar desapego, bicho. Se você não for patrocinar, tem outro que vai. Não fica mendigando. E sempre quando eu falo, eu acho que eu vou dar depois uma aula, vou tentar fazer um webinário, vai depender da participação de vocês sobre como falar com o empresário, como captar recursos. Como você consegue fazer isso, já que todos os projetos que a gente fez até hoje, graças a Deus, a gente captou recursos para todos.
E se você tiver interesse, comenta aí, fala, eu gostei da ideia de um webinário, de um hangout sobre captação de recursos, coloque aí. E se eu ver que tem muito pedido, eu realmente faço, porque se não tiver, não tem menor, né? Bom, e aí tá. Quando a gente fez a circulação, qual que era a nossa prioridade? Que o nosso cenário fosse totalmente adaptável. Vocês estão vendo que tem uns... como é que eu coloco? Uns módulos, né? Que lá atrás tem aquela mão francesa que segura e tudo. Mas tem uns módulos e eles são totalmente redimensionados. Eles podem... como é que fala? Eles ficam totalmente modificáveis, porque a gente adaptou a peça a esses módulos e adaptou os módulos aos locais que a gente apresentou. Porque nem todo local foi bom assim, com esse auditóriozinho, nem toda escola tem isso não. Vamos lá. Aqui um pouco dos bastidores. Era uma mesinha que a gente conseguia lá mesmo, maquiava com espelhinho. É assim que é a nossa realidade de artista. Gente, vai se acostumando. Tá aí olha só, um espaço aberto dentro de uma escola. E como eu falei, vocês estão vendo, ó. Isso aqui, ó, essa lateral aqui são os módulos que a gente já colocou lá. As crianças lá, os adolescentes já esperando para a apresentação. Aqui, já no meio olha os módulos aqui, ó. Cara, isso quebrou um galho demais. Mas se você não tem condições de carregar um cenário com sofá, essas coisas, não faça, bicho. Monte um espetáculo que não precise disso. Ou que você, quando você for visitar o local, você já conversa com o vizinho do local, com a diretora, se ela tem alguma coisa que você possa usar como cenário. Mas não deixe o cenário de segurar o seu projeto, tá? Isso é um dos maiores erros. Olha só, como eu falei, um local aberto ao público, né? Aliás, com um espaço aberto, as crianças, os adolescentes da escola já sentados lá. E uma das coisas que aconteceu, isso é meu filho já, foi o primeiro projeto de lei de incentivo que a gente fez juntos, né? Olha só, uma quadra uma quadra mesmo de escola, toda coberta já e tudo, mas olha que legal a atenção que essa galera tá dando para nós. Então é um público carente que precisa dessas apresentações. Tem algumas pessoas em pé lá no fundo, é um pouco desconfortável, tal, cara, mas vale a pena você fazer um projeto como esse, eu recomendo. Tá vendo que aqui a gente já não usou os módulos, porque eles não cabiam, mas tinha uma portinha pra gente trocar de roupa lá atrás, a gente acabou adaptando a marcação, tinha que ser uma marcação maleável, para quem faz teatro, tá entendendo o que eu tô falando. A direção também, ela se preocupou um pouco com postura vocal, expressão, aonde que o público está. Vocês estão vendo que tem gente com a cabeça aberta, mas em pé e tal, para que a gente não perdesse o contato com o público, já que a gente estava num local que não era propício para assistir o espetáculo. Aí uma outra escola, totalmente adaptável também, a gente também não usou os módulos, tá vendo? Por quê? Porque a gente adaptou a realidade da peça à realidade do local. Aí as crianças fazendo uma graça com o nosso, e olha só, já com o nosso patrocinador, que tá aqui, esse menino colocou de cabeça para baixo, mas tá aqui, ó, ABC Supermercados. Ele deduziu o imposto, patrocinou o projeto e a gente conseguiu realizar. Este projeto, ele ficou, vou até conferir aqui, esse projeto ficou em R$26 mil, mas ele foi aprovado para captação em 19.200. Então a planilha ela foi toda readaptada, que chama, você readapta a planilha ao que foi aprovado. A gente captou na íntegra, mas se você não conseguir captar com todo, você tem que readaptar a planilha de novo. Uma das coisas que eu acho que é o maior erro é você colocar coisas a mais que você não vai usar, para que depois, se não for aprovado o suficiente, você possa cortar. Muita gente faz isso, eu não recomendo que você faça isso. Eu acho que ou você tira local, ou você adapta a planilha de uma outra forma. Por quê? Porque eu não sei se você acredita, mas eu acredito em energia. E a partir do momento que você começa a fazer coisas erradas, você começa a fazer, dar o jeitinho brasileiro no seu projeto, cara, não faz isso, porque isso depois aqui se planta, que se colhe. Mas aí cada um com a sua cabeça. Além desses adolescentes que vocês estão vendo aí do lado aí, ó. Deixa eu passar mais uma. Aí uma das imagens deu e Nayara atuando juntos, né? Dentro desse espetáculo. É um texto muito legal, que eu fazia
milionário que tinha descoberto que tinha uma doença terminal e ele se disfarça de empregada para poder ver o que a galera tá falando sobre ele na casa, se mantém ou não no testamento, né? Ele vai, só que ele acaba descobrindo vários problemas que a sua família está passando e que ele não participava porque ele era uma pessoa muito ocupada. Então, ele tentando achar o defeito dos outros, ele achou o maior defeito que era ele mesmo. Muito legal o texto, muito bem bolado. Tá aí o Ricardo Silva, a Ronara Soares que participaram, a Nayara Naila, eu aqui, a Milton Costa como o personagem central. A gente se divertiu muito fazendo. Foi um espetáculo, assim, dá saudade, sim, um espetáculo muito bacana. Aqui a Ana Cláudia dos Santos, que entrou depois, e o Christopher, que era meu filho, que participou do projeto também. Aí o elenco completa, na área ali, encostadinha ali atrás de mim, não apareceu na foto, mas tá aí. Espetáculo muito, muito bacana, muito legal, dá saudade sim. Aí, e essa acho que a imagem que eu mais gosto da minha vida é essa imagem, que é o público se divertindo, a carinha tudo boa, tudo rindo, tudo aproveitando. É muito bom isso aí. O Lindolfo me cumprimentando no final, que é esse cara aqui que é o autor, ele que fez o espetáculo, é ele que é o nosso homenageado, é ele que a gente estudou, ele não, mas várias pessoas também a gente estudou. Tá aí a planilha que eu falei pra vocês que eu ia mostrar. Bom, antes de continuar aqui na planilha, eu vou deixar essa imagem da planilha para vocês seguirem aí, mas tudo bem. A gente catalogou todos os alunos que participaram, então foi cerca de 5.000 espectadores diretos. Por que eu falei que é cerca de? Porque a gente não pegou o número exato de quem assistiu no Teatro Municipal. Mas essas 10 apresentações, 3 em escolas estaduais, 4 em escolas municipais e 3 no Teatro Municipal, foram cerca de 5.000 pessoas que assistiram a esse projeto. Depois a gente prestou conta disso para o nosso patrocinador. Cara, todo mundo é muito bom para ir lá pedir o dinheiro, para ir lá... Bom não, né? Porque também é complicado. Mas a pessoa, ela anima a ir lá pedir, ela quer realizar o projeto, e depois que ela realiza o projeto, ela não presta contas, bicho. Não é só prestar contas para a lei de incentivo, não. Vai lá no seu patrocinador, mostra as fotos, cara, agradece ele. Se ele não assistiu ao seu espetáculo, porque com certeza ele vai assistir, você vai falar sobre ele lá. Gente, esse projeto só é possível graças ao apoio da Prefeitura Municipal, com o projeto Lei de Incentivo e do patrocinador tal, porque, cara, sem o patrocinador não acontece. Não esqueça disso. A nossa maior justificativa para a criação desse projeto é que a gente estava começando. As pessoas não conheciam o Companhia dos Teatrais. Então ele foi a nossa melhor forma de formação de público. Porque a partir dele, as escolas também começaram a nos receber bem. Por quê? Porque a gente tinha levado para 10 escolas, para 7 escolas, apresentações gratuitas, dentro da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então quando a gente foi fazer o projeto Escola Posterior, a gente já tinha uma outra receptividade. Não só isso, a gente fez divulgou nas lojas da ABC a arrecadação de alimento não perecível para a troca do ingresso. Então o público também teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Com a divulgação da TV Integração e tudo mais, foi a primeira vez que eles ouviram falar tão notadamente sobre a Companhia Os Teatráveis, certo? Como eu falei, foi a nossa melhor estratégia de formação de público. A gente repetiu ela em outros projetos, mas tenha estratégia de formação de público. Não faça espetáculo e saia fazendo como se o público dependesse. Claro, você depende do público. Então, quando a cultura é levada onde o público está, isso aumenta o interesse por espetáculos teatrais e aumenta o interesse sobre a sua companhia, sobre o seu trabalho, mostrando que pode ser divertido e ao mesmo tempo informativo, porque a gente passava um vídeo antes de cada apresentação, ou tinha nas laterais um banner informativo falando sobre o projeto e como que ele pode ser sério e mobilizador, certo? Bom, para isso está aí o flyer. Esse flyer que está em cima aí foi só sobre a história do Lindolfo, que depois a gente distribuiu para as crianças. Aquele que vocês viram com as crianças não é o flyer, que lá é o folder. Depois tem um flyer, que a gente fez 10.000, que tornou acessível a história da Companhia Os Teatráveis, as nossas intenções, a nossa missão, o nosso plano de negócio. Claro que não estava escrito desse jeito, né? Mas o que a gente pretendia como companhia, o que a gente queria levar para o nosso público. E estava também o histórico do Lindolfo Fagundes, que foi o nosso homenageado. Os cartazes
foram 300. O banner, que ficava um de cada lado, foram dois, né? Ficava um de cada lado, para quando o público estivesse entrando, ele pudesse ler o que está acontecendo, o que é aquilo, porque muitas das escolas, para as crianças não ficarem também alienadas e perder uma peça que a gente vai assistir. Não, tá lá todas as informações. O folder, que aí sim é aquele que os meninos estão segurando lá, que vocês viram, que tem a divulgação do patrocinador. 20 mil que a gente mandou fazer, a gente distribuiu nas lojas, a gente fez uma performance na rua, foi bem legal. E os ingressos que foram 900, porque o nosso teatro municipal cabe em 300 pessoas, foram 3 apresentações, 900 ingressos, ok? E aqui, ó, não precisa ser desse jeito, tá? Isso aqui foi a forma, na época, depois a gente alterou isso, acompanha a avaliação dos projetos aí. A gente alterou isso, mas aí tá a nossa planilha orçamentária. Muita gente tem dúvida de como faz planilha orçamentária, então presta atenção para você não se perder aí, ó. Planilha, figurino, criação e confecção do cenário, que é aqueles módulos maleáveis, criação da trilha sonora, porque se você usar música conhecida, você tem que pagar o ECAD, meu amigo. Faça tudo certinho, tudo dentro da lei. Se você não for lá no Google, se você não for lá no YouTube e pegar trilha de domínio público, que é o que eu recomendo, que é o que eu faço hoje em dia. Só se for uma música muito específica que eu vou lá e pago o ECAD, porque aí, cara, tem que ter essas músicas. Produção do projeto, o cachê dos atores, o aluguel do carro de som. Por que eu queria aluguel do carro de som? Porque eu queria que a comunidade fosse até a escola. Infelizmente, neste projeto não funcionou, mas se você acompanhar, quando chegar no Barbeiro de Niterói, você vai ver a grande participação da comunidade, porque a gente fez isso, a gente fez outro, e quando a gente fez o terceiro, bicho, batata, a comunidade sacou que a Companhia dos Teatrais ia lá, e que sacou que os espetáculos eram legal, e largava a casa dela e ia lá para a escola assistir a gente. Então a gente colocou o carro de som, o flyer, o cartaz, o banner, o folder, os ingressos, o contador, todo o projeto é obrigado a ter. Recomendo que você tenha um contador e um advogado à sua mão ali, para que você possa se assegurar. O aluguel do teatro, o pagamento aí do carro de som e a sonoplastia. Essa foi a nossa planilha. Não coloquei os valores, porque esse projeto é 2012, então os valores estão desatualizados. Se alguém que tiver alguma dúvida, que quiser saber a minha opinião, que valores coloca no seu projeto, manda aí um inbox, manda uma pergunta aí, ou pede para eu fazer um hangout no futuro, que a gente discute sobre isso, beleza? Os hangouts, os webinars, eu vou fazer a partir do momento que tenha demanda. Se não tiver demanda, bicho, não vou fazer não. Tá aí a gente agradecendo ao público, e eu agradeço a todos vocês que acompanharam aqui essa avaliação do projeto da peça O Sequestro, dentro do projeto Resgate da Memória de Grandes Autores Teatrais. Obrigado a todos que estão assistindo aos vídeos, compartilhando. Se você gostou, clica no joinha, inscreve no canal, porque eu descobri que é diferente. Para que a gente tem algumas facilidades quando tem muitos inscritos no canal, e a gente também, mas só que o vídeo não chega até você se você não clicar lá no sininho, pedindo para que você seja avisado quando a gente fizer novos vídeos aqui avaliando esses projetos. Tem alguma dúvida? Pergunta para mim. Se você quer que um desses aí vire webinário, ou como captar recursos, como falar com o empresário, como montar uma planilha orçamentária com esses valores atualizados, faz a pergunta, bicho. Se você não tiver pergunta, eu não vou fazer, eu vou fazer um vídeo aqui da minha cabeça. Então, vambora. Muito obrigado a todos. Visite o nosso site, tá aí o viverdeteatro.com, tá o nosso Facebook, Sucesso na Produção Teatral, e tá o nosso Twitter, @osteatraves. Manda pergunta, conversa com a gente, vamos trocar uma ideia. Não coloquei o Instagram, mas a gente tem Instagram também, segue lá no Instagram, segue em todo lugar que você puder, porque é legal, o projeto fica grande, o projeto atinge mais pessoas e te ajuda também, bicho. Porque se não tiver muita gente aí, esse projeto não vai pra frente não, porque eu vou fazer outra coisa. Então, coloca aí que você tem interesse em saber mais. Muito obrigado a todos que acompanharam. Valeu! Vou tentar fazer com que os vídeos fiquem mais rápidos. Se tiver muito longo, pode me avisar também. Até mais!